Você sabia que grande parte do nosso sofrimento vem por uma inversão de valores e de propósitos? Nesse vídeo eu vou te explicar por que é tão importante a gente entender a ordem dos propósitos na nossa vida. O meu nome é Ingrid, eu sou psicóloga e mentora de expansão de consciência. Mas antes de eu entrar para o conteúdo, quero lembrar vocês de deixar o seu like, comentários, compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse assunto. E meu muito obrigada desde já. Mas o que eu quis dizer quando eu disse que grande parte do nosso sofrimento vem da inversão de valores e da inversão da ordem de propósitos na nossa vida? Bom, a gente vive numa sociedade que mostra pra gente um modelo de felicidade, né? Se você chegar no topo, você vai ser feliz. Se você conquistar tal coisa, você vai ser feliz. E essa inversão de valores está errada e traz sofrimento se a gente não tiver o senso crítico, o discernimento, a consciência de que não é assim que funciona. O que funciona é quando a ordem começa pelo ser. Então, muitas pessoas que chegaram nesse tal topo imposto pela sociedade, né, que a gente sabe que significa ter bens materiais, uma certa quantia de dinheiro, que você chegou num estágio da vida de liberdade financeira, e viram que não é só isso. Eu tenho visto muitos depoimentos aí pela internet falando, gente, eu conquistei tudo isso aqui, e mesmo assim eu vi que a vida não é sobre isso, porque realmente não é sobre isso. É uma ilusão. A gente vive a vida toda buscando esse dia que a gente vai conseguir chegar lá. Mas não é sobre isso. Quando eu falei de ordem inversa de propósitos, eu quis dizer que o propósito primário é sobre ser. O segundo propósito vem o ter. Então a gente vive a vida inteira correndo atrás desse topo, desse sonho, e esquece do principal, que é o nosso ser. Então todas as experiências que a gente tem na vida, cada momento, todo esse momento do agora que a gente vive, desde que a gente nasceu, a gente tá sempre no agora, correto? Tudo que a gente vai vivendo, todas as nossas experiências, todas as nossas fases, infância, adolescência, até chegar à fase adulta, você tá sempre experienciando a vida. E a vida é sobre isso, é sobre essa experiência, sobre quem você está se tornando, através de todos os seus desafios, as suas dificuldades. E essa visão errada que a sociedade passa pra gente, desses valores de que você precisa ter para ser feliz, a gente tá sempre com a crença, com a percepção errada de que nós não temos o suficiente para ser feliz agora. E aí causa todo esse sofrimento. Mas na verdade, quem já chegou lá, quem já tem todo esse monte de coisa e viu que não era só sobre isso, já entendeu. Então, será que você precisa também viver nesse sofrimento, se cobrando, se botando para baixo porque você não chegou em tal patamar financeiro para descobrir que não era sobre isso? Ou você vai começar a olhar para você, para o seu primeiro propósito de ser agora? Você é um ser aqui na Terra, você não é somente um ser social. Então, muito dos sofrimentos, da comparação, de a gente se achar menos, tudo está muito atrelado a essa ilusão imposta de que nós devemos chegar em posição tal para sermos merecedores de valor, para ser alguém. E não é verdade. Quantas pessoas aí, gente, chegaram, né, milionárias, uma carreira incrível e passam pelos mesmos problemas, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, porque não é sobre isso. O que importa, o primeiro propósito seu é se desenvolver. É de dentro para fora que a sua vida se harmoniza. É de dentro para fora que você encontra a sua felicidade. Não vai adiantar nada você ficar aí se cobrando, se julgando que você não está em tal patamar, ou então sonhando só com seu momento futuro, se você não entende que o seu propósito primário é ser. A sua felicidade está aqui e agora, é a sua paz interior de aceitar o seu momento presente. Porque quando você entende que não é sobre o lugar, é sobre a viagem, não é sobre só chegar lá no ponto final. Porque quando você chegar no ponto final, você vai ver que a vida não é sobre só chegar ali.
É tudo que você está vivendo, é tudo que está acontecendo, todas as experiências que você está tendo, todo o seu crescimento pessoal. E você pode começar a fazer isso agora, mudando a perspectiva sobre o seu presente, sobre o que você está vivendo, sobre começando a cultivar dentro de você a profunda aceitação, sobre buscar dentro da sua realidade o que de mais maravilhoso que você tem para agradecer, mesmo com todas as dificuldades que você está enfrentando. O seu propósito primário é desenvolver o seu ser. Enquanto a sua mentezinha estiver só lá no depois, quando você chegar no depois de tanto tempo nessa, vai ter passado muitos anos, você vai ver, caramba, não era sobre isso. Eu poderia estar há muito tempo buscando o que é de mais importante, que é o propósito primário do ser. Porque a gente tem que se lapidar. A gente tem que dar atenção para que isso aconteça. Se você não olhar para si mesmo, vai virar só uma bola de neve, vai ficar cada vez mais difícil. Eu não estou dizendo que você tem que parar de sonhar, que nós devemos parar de querer coisas materiais. Pelo contrário. Primeiro, o propósito é ser, segundo, é ter, né? Porque a gente precisa de dinheiro, senão a gente passa fome, senão a gente não tem onde morar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente sempre tem um ponto de chegada na nossa mente. Eu quero chegar lá. E aí, a nossa vida vira, o nosso momento presente vira somente um degrau para chegar lá. Como se esse momento agora não tivesse valor. Porque você só vai ser feliz quando você chegar lá. Essa que é a grande ilusão. A felicidade é a viagem. É o agora. Por isso que a atenção tem que voltar sempre para você. Não adianta você estar com todo o seu foco da sua vida quando você chegar lá. Porque o lá nem existe ainda. Você sempre viveu a vida toda nesse momento agora, sempre no presente. O ontem já foi. Então, o que você está fazendo hoje? Se importe com o hoje. Eu sei que você quer, tem planos, tem sonhos, eu também tenho. A gente merece sim ter coisas, né? Ter as coisas que a gente sonha, ter uma vida boa, confortável. Mas até mesmo para você conseguir chegar lá, quanto mais atenção você der para o seu presente, melhor. Quanto mais bem-estar você tiver no seu presente, mais fácil vai ser de você chegar lá. Porque toda essa ansiedade, todo esse caos mental de que o nosso presente é insuportável e eu só vou ser feliz quando chegar lá, só dificultam o nosso processo. Porque a vida é sobre o hoje, é sobre agora. Você nunca viveu nenhum momentinho da sua vida sem ser no presente. Então, tudo que você estiver fazendo, traga a sua atenção para esse momento. Traga a aceitação, traga o bem-estar de que esse momento é o melhor que você pode ter para quando for a hora, se você estiver fazendo o que você tem que fazer, mas fazendo com presença, fazendo com bem-estar. E a vida vai caminhando, vai seguindo um fluxo. Se estiver fazendo o que você tem que fazer para chegar onde você quer, futuramente, quando você estiver lá, você vai desfrutar. Mas o que você tem hoje é a única coisa que você tem. Parece uma coisa meio lógica, mas a gente não vive essa lógica tão óbvia, tão louca. A gente vive sempre com a mente no futuro, como se só o futuro fosse importante. O nosso presente é um mero step. E aí a gente vai adoecendo nesse processo. E aquele lugar lá que a gente quer tanto chegar, nunca chega. Porque a felicidade, ela vem de dentro. Então a gente fica, né? Muitas pessoas conseguem chegar nesse tal lugar, nesse tal topo, mas chegam adoecidas. Percebe que, caramba, não era sobre isso, eu continuo triste. Porque a felicidade não vem de coisas externas. O propósito primário vem do ser. Como você se sente, como você vê a vida, como você está interiormente. Você tem bem-estar no seu momento presente? Se você não tiver, você vai continuar carregando essa falta de bem-estar até quando você chegar lá, tal topo. Como que você quer chegar no topo sem curtir a base, sem aproveitar o que você tem para se engrandecer, se enaltecer? Quando for a hora de chegar ao topo, você viveu tudo de melhor que você tinha, aprendeu tudo ali de melhor que você tinha ali na base. Faz muito mais sentido isso do que a gente viver no desespero para chegar num lugar que não está na hora ainda. A gente não está lá ainda.
Existe coisa mais maluca do que a gente querer viver algo que não é a nossa realidade? Só que todos nós vivemos assim. Eu vivi assim por muito tempo. E eu ainda me policio. Porque isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa que é normal. A gente não tem presença. E aí a gente adoece, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão. Porque a gente deposita a nossa felicidade no futuro, nas coisas. Não é sobre isso. Você pode ter certeza que se você já tiver conquistado tudo de material que você quiser na sua vida e não tiver bem com você mesmo, não tiver aprendido a apreciar as pequenas coisas da vida, as coisas mais simples, mais importantes, como estar vivo, como respirar, você pode ter tudo e você não vai estar feliz. Porque nós somos humanos. A vida é sobre ser, sobre amar, sobre se sentir bem, sobre ter bem-estar. Não tem isso em qualquer outra fase da sua vida, com, sem dinheiro, passando por dificuldades. Se você não tiver resiliência, se você não for uma pessoa com raízes fortes no seu ser, você pode ter muito dinheiro que você ainda não vai ter essa paz de se sentir feliz, bem. Tem milhões aí de exemplos, é só vocês pesquisarem de pessoas que conquistaram lá tal, chegaram nesse lugar e mesmo assim tiveram depressão, mesmo assim se suicidaram, mesmo assim ficaram viciadas. Então, busquem primeiro o seu propósito primário de ser, se preocupem com isso. Enxerguem hoje tudo de bom que vocês têm para agradecer, de estar vivo, de ter mais um dia, porque é isso faz parte do ser, né? O ter é secundário. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha agregado a vida de vocês. Se vocês gostaram, eu convido vocês a compartilharem com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Vou deixar uns vídeos aqui relacionados com esse tema, fiquem à vontade para escolher. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.